Bom, e aí, voltando, tá? Só esperando o Caetano aparecer aí pra gente conversar mais um pouco. Eu abri os comentários de novo, se alguém quiser colocar algum. Né, a Ju comentou algumas coisas, se alguém quiser é, fazer alguma pergunta, certo? Oi, Carvalho, nem te dei oi, cara, boa noite. Obrigado pela presença aí, né? Bela Chaves, Milena, novamente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, você já tem. Flavinho. E aí, cara? Beleza, Larissa? Todo mundo de novo? Bia? Ó, cara, tô devendo aqui. O lindo é você, Flávio. Você é maravilhoso. Eu tô. Deixa o Caetano entrar aí pra mandar um salve pra. Ó, esse Flávio aqui, cara, olha só. Né? Ô, Zé Maria, valeu, cara, valeu. Cadê o? Aguardando o Flávio Bueno aqui, né? E aí, safado? E aí, moleque, beleza, velho? Tudo na paz? Beleza, Passei beleza, só, beleza. passei só pra te dar um beijo, só pra falar que vocês, ela ficou fera Maravilhoso, pra cara, isso é caramba, velho. maravilhoso. Parabéns. Ó, em breve a gente vai falar mais ainda, viu? Por favor, tamo à sua disposição. Beleza? Beleza Ó, o demais, velho. Carlos aí, a Ju também. Cara, deixa eu abrir pro Caetano aqui pra gente poder conversar. Um abraço, passei pra te dar um beijo, velho. Beijão, Valeu. valeu. Abraço. Abraço. Remover Flávio, olha aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu chamar o Rodrigo aqui. E aí, Caetano, voltamos, E cara, aí, voltamos. estamos de volta. Se você quiser, mais uma hora aí. Deixa eu só fazer. Deixa eu só fazer aqui um comentário que eu prometi para a Bia ontem, ó, que ontem foi aniversário da Bia. Aí eu falei que ia mandar um salve, um parabéns para ela aqui, né? Então, parabéns, Bia, parabéns aí. Pô, parabéns. Porque o negócio é constranger, tem que ser em público mesmo, entendeu? Tem que, não pode fazer esse tipo de coisa, né, quietinho não. Bom, Rodrigo, vamos lá, cara, continua. A Ju colocou algumas coisas importantes, só para abrir um parêntese aqui, né? Como o tema é amplo pra caramba, mas a Ju, por exemplo, tocou num assunto aí, que é como que esse assunto ele pode também ser tratado a partir de uma perspectiva de gênero, né? A questão da sobrecarga do trabalho feminino, sabe? O acúmulo do trabalho doméstico com o trabalho profissional, trabalho externo, as tarefas domésticas, e aí mais uma vez a gente poderia ir atrás, né? Como que isso foi legitimado historicamente, né? Certo? Naturalizado, né? É assim mesmo, tem que ser a mulher, né? Não sei o quê, e tudo por aí vai. Né? E o quanto que há uma sobrecarga, o quanto que há aí, né? Voltando até o tema que eu falei com o Belly lá, né, a questão da saúde mental mesmo, né, que né, hoje em dia é inevitável, mas muita gente ainda fica achando, né, colocando na conta da frescura, porque nessa lógica da hiperprodutividade, de se você não está tendo resultado é porque você não está se esforçando o suficiente, sabe, de que se você pode acordar mais cedo, você pode dormir mais tarde, né, porque se o fulano conseguiu, cara, tudo isso, cara, isso é muito arriscado. Porque o milagre da madrugada, né? O milagre da manhã. Milagre da manhã. Nossa, isso é horroroso, cara. Isso é horroroso. Eu até brinco com os meninos, porque tinha dia lá que acordava às 5h30 da manhã, fazia café, descia com o cachorro, depois ia trabalhar, né? Então, aí depois descobri que o tal do milagre da manhã é para acordar às 5 horas da manhã. Falei, pô, eu já estava fazendo e nem sabia, sabe? Não, estão glamorizando o horário do boia fria, né, velho? Exatamente. Do mesmo jeito que glamorizam o sofrimento. Ó. A gente já quero deixar um pequeno spoiler aqui. Mais à frente, eu e o Caetano, a gente vai fazer uma outra live sobre felicidade, cara. Tá? Quero, né? Lembra que eu tinha te falado? Então a gente depois vai conversar um pouco sobre isso, que é um outro assunto que tá aí, né? Não, esse tema da felicidade é completamente conectado com isso aqui, porque justamente essa hiperprodutividade, essa exigência de hipercomunicação, esse ser multitarefa, ele está em busca dessa felicidade plena, né? O que implica também nessas relações que a gente tem com o ambiente virtual, né? Ou seja, e que tem tudo a ver com o tema que você fez com o Bellinati, que inclusive é a porta de entrada do RAM, né? A porta de entrada do RAM, para o estudo dele, qual que seria as grandes doenças ou a grande doença, né, do século XXI? E são as doenças psíquicas, são as doenças psicológicas, né? Ele chama são esses infartos psíquicos, né, que nós temos, né? Um certo colapso do eu, né? Ele é muito bom de descrições.
o livro dele, Sociedade do Cansaço, é um livro de 80 páginas, né? E é curioso, assim, porque, embora ele tenha sido erradicado na Alemanha, né, ele não levou para a escrita dele a tradição alemã analítica, né? Os alemães escrevem muito, né? Várias notas de rodapé. Ele manteve um caráter meio sintético, né? Que é de uma tradição mais asiática, né? Mas o livro, embora em algumas passagens ele pareça ser fácil de ser lido, porque ele narra muito bem alguns fenômenos que a gente vive contemporaneamente, é muita citação, muita citação. E assim, tem coisas que ele coloca de Freud, que ele coloca de Foucault, que ele coloca de outros autores que às vezes não são acessíveis do grande público, e vai passando batido. Então, assim, são 80 páginas, mas por página é umas 4 ou 5 consultas em outros livros, né? Mas a narrativa é muito boa. E ele tem essas expressões, né, que soam bem, né? Esse impacto, né? Só voltar à questão da saúde mental rapidinho aí, cara, deixa eu só dar um oi pro Rafa aqui, maravilhoso. Cara, uma coisa interessante para destacar também é que muitas dessas doenças mentais, elas são mencionadas como as doenças incapacitantes para o trabalho, né? Como, né, essa expressão acho que é também uma expressão bastante sintomática, assim, né? Uhum. Porque a gente vai vendo ainda como que a afirmação, claro, ninguém está falando aqui que não se deva, né, que não se deva trabalhar, enfim. Talvez pensando como seu Madruga, ok, né? Mas assim, inevitavelmente estamos nessa. Mas a gente vai percebendo o quanto que o trabalho, ou uma certa lógica do trabalho, é a causadora de impedimentos para que aquilo continue se desenvolvendo, né? Não, e assim, até para não banalizarem a nossa fala aqui, né? A gente não está fazendo uma condição de, isso, né? O fulano não deve trabalhar, né? Não tem nada a ver com isso. E outra, muito no exercício, nesse estava colocando, né? O exercício da profissão, que é diferente de emprego, que é diferente de trabalho, né? Ou seja, o trabalho é toda essa atividade que a gente está delineando, né? A profissão é a atividade que você exerce, e o emprego é a relação formal, jurídica, né? Entre empregador e empregado, né? Então, parênteses rapidinho. Para a galera que escreve, né, vocabulário, ter o domínio desses termos é muito importante, né? Porque a gente no dia a dia vai tratando como sinônimos, mas é importante que no texto, na hora de tratar do assunto, seja feita essa separação, né, Rodrigo? Né? Ô, Frajola, Oi. A gente pode até fazer o seguinte, cara, a gente pode depois criar um pequeno PDF com esses termos bem definidos e aí disponibilizar para o pessoal, né? Perfeito. Até porque na velocidade da fala aqui, né? Como não tem caráter de aula, né? Para a gente não parar, né? Não ficar... Sim. De qualquer forma, sim. Não é não é tentando idealizar um trabalho, romantizar, não é nada disso, né? Na atividade laboral tem muita coisa que é enfadonha e tem que ser feita. Tem que tentar parar de glamorizar o trabalho, trabalhar só com o que gosta. Trabalhar só com o que gosta é o cacete. Tem muita coisa que tem que fazer que é chato pra cacete. Ou seja, a gente é realizado. Nós somos realizados como professores, mas pelo menos para mim, corrigir prova é um fadonho. Eu troco esse dedo aqui para nunca mais corrigir prova. Né? Agora, aquilo tem que ser feito. Ou seja, nem sempre vai dar para se trabalhar com o que gosta. Mas tem que aprender a gostar com o que faz. Aprender a gostar, sabe, das coisas que envolvem a profissão, que envolvem o emprego, né? Então, não é uma glamorização, mas é dizer o seguinte, no rumo que está, é algo hediondo. É algo que é sem significado. A visão global não quer dizer, sabe, que vai ser o encontro para a felicidade. Essa coisa de a felicidade ser encontrada em todo momento, em todas as atividades. Isso é falso. Né? Não, cara, isso aí é uma grande ilusão. A gente vive uma espécie de... Né, eu até, assim, eu sou um pouco suspeito, porque eu sempre fiquei estereotipado como cara melancólico, ultrarromântico, Augusto dos Anjos ali, né? O cara que só usa... E olha as bobeiras, né? O cara só usa preto, não sei o que, aquela coisa... Então você já cria um estereótipo. Ok, ele pode até ser verdade, mas não é esse o foco aqui, não. Cara, a gente percebe, né, até por conta de rede social, a Ju tinha falado disso lá atrás, velho, a gente vive uma espécie de ditadura da felicidade. As pessoas não simplesmente enxergam a possibilidade de que possam ficar mal, de que possam não se sentir bem, ou de que possam até fraquejar. E isso aí, cara, né, por conta desse bombardeio, né, dessa autoajuda, dessa, sei lá, filosofia de coach, essas coisas todas que andam juntas, cara, isso só tem prejudicado cada vez mais, assim,
As pessoas precisam se permitir ficar mal, cara. Nessa lógica de que todo mundo pode escalar o Everest, né? O Everest vai se tornar um grande cemitério. Não é todo mundo que pode escalar o Everest, não é todo mundo que deva escalar o Everest, não existe isso. E assim, tem um ponto que é o fato do hipertrabalho, do trabalho totalizante, do trabalho totalitário, ele é um entrave para os momentos de pausa, de contemplação efetiva, de olhar o nada, né? Olhar o nada e a si mesmo, inclusive, que são dali que os grandes avanços e conquistas humanas vêm. Ou seja, quanto mais multitarefado, quanto mais a gente faz as coisas, menos atenção a gente consegue ter, né? Isso é algo que tá aqui no RAM também, né? Eu costumo até colocar isso para os meninos, né? Todas as coisas realmente desejáveis da vida são inúteis. O amor é algo inútil, porque o amor ele não é um instrumento, ele não tem uma finalidade. Amar é algo absolutamente inútil e é das coisas mais desejáveis da vida. Todas as coisas que valem a pena são inúteis, não são instrumentalizáveis. Não é assim para que eu uso. Né? A arte tem que ser inútil. Sim. Ela não tem que ser. Inútil, tem que ser. Se ela não foi inútil, ela não tem sentido. Né? Exatamente. Inútil dentro dessa lógica de não é um instrumento. Não é feito efetivamente para algo. Eu não quero sair daqui e chegar aqui, sabe, num trajeto mecânico, cartesiano. Não existe isso, né? E aí... Me fez lembrar rapidinho, porque eu li um comentário da Ju aqui, tem uma pergunta e tem um comentário da Ju. Eu acabei lembrando da Sociedade dos Poetas Mortos, né? O discurso do professor esse, né? Então, claro, o problema é que a galera... eu tava vendo umas reflexões, enfim, de alguns professores que eu tenho acompanhado e tudo, e um deles soltou uma frase, parece que no mundo de hoje não é mais possível a ambiguidade, né? Não é mais possível, as coisas têm que ser ou pretas ou brancas, né? Então, só voltando um pouquinho ao nosso discurso, a gente está falando dessa questão da arte e tudo, e mais uma vez, para muita gente parece que a gente está falando que não tem que trabalhar, que isso, que aquilo outro, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de... Né, tem que viver num binarismo, parece que a gente extremo. Tem que trabalhar como ele é. O trabalho ele pode ser realizador, mas ele tem coisa chata, coisa que tem que fazer, que é obrigação e pronto. Né? Sim. E ele é realizado em condições desiguais, ele tem... cara, eu acho que a gente pode... Eu não sei, me corrija aqui, não sei. A gente pode entender que o trabalho no decorrer da história, e aí eu estou pensando aqui um pouco na escravidão, nos efeitos dela para cá também. Ele passou a ser realizado, ou pelo menos entendido ou imposto como uma forma de violência, assim? Entendeu? Sim, não. A gente pode até retomar um clássico, né, em relação a isso, que é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele não trata especificamente da escravidão, mas tem algo da mentalidade portuguesa que fica de herança para o Brasil, né? Então, é como se o Brasil se tornasse independente num cenário onde a mentalidade ela passa a ser mas ele mantivesse tradições arcaicas portuguesas que remontam a períodos medievais. E dentre essas heranças, inclusive a relação que se tem com o trabalho. Ou seja, porque se o Brasil tem uma herança mental portuguesa que remonta ao período medieval, o trabalho não é nada valorizado. E aí a manutenção da escravidão é muito simbólica disso, né? Tanto que tem um episódio do Segundo Reinado, que é quando o Irineu Evangelista de Souza, né, foi intitulado lá, ganhou o título de Barão de Mauá, o famoso Barão de Mauá, né, o grande empreendedor do Brasil no século XIX, o Rockefeller, né, do Brasil do século XIX. Não, considerado por um banqueiro inglês, pelos Rothschild, como o único empresário honesto do mundo. Era o Barão de Mauá. E quando ele ganha o título de barão, ele tem que construir um brasão. Só que o brasão dele tinha escrito em latim, né, que o trabalho dignifica. E no brasão dele, ele usava navios, ele usava fábricas. Isso, assim, para a sociedade da época, como que o cara ganha um título de nobre e coloca lá uma frase exaltando o trabalho? Quer dizer, um choque de mentalidade que, usando a referência do Sérgio Buarque, viria dessa tradição lusitana. Tanto que, assim, tem historiadores mais atuais, como o João Fragoso, por exemplo, dizendo que era muito comum empreendedores do Brasil colônia,
ou seja, quem mexia com plantação e comércio de tabaco, ou mesmo com tráfico de escravos, que era uma lógica empreendedora da época, né? Mas comerciantes de gado, ou seja, quem vivia das atividades mercantis e comerciantes, quando ganhava riqueza, ia lá e comprava um latifúndio para poder parar. Num típico passo para trás, né? Então, assim, esta visão que nós temos do trabalho, né, e o trabalho escravocrata é uma chaga, efetivamente, até hoje, ela provoca um choque de mentalidade no Brasil, óbvio. Porque, assim, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que desenvolver o capitalismo, ao mesmo tempo o trabalho é visto como algo de classes subalternas, o que mistura com racismo, que é absolutamente irracional, né? Talvez das ideologias a mais irracional que exista. Então, isto é uma herança. Aí, assim, aqui é parênteses, opinião pessoal, né? Para mim, né, Rodrigo Lopes Caetano, o racismo é a pior herança do Brasil, né? E a herança da escravidão. Para mim, isso assim, se eu tivesse que identificar, né, um eixo do grande mal desse país, seria a herança escravocrata e o racismo. Para mim absolutamente fundamental. Isso precisa ser colocado, porque por muito tempo, cara, a gente ficou naquele discurso de que a nossa herança era corrupção, né? Assim, com aquele papo lá de que até aquele papo meio besta, né? De que vieram para cá, fomos colonizados por bandidos, né? Enfim, aquela coisa toda. E de que ficaria aí. Pois é, e hoje eu tava conversando aqui com minha esposa e tudo. Me Ju, né? Enfim, né? Formalidade aqui, parece que eu tô falando com estranho, né? Achei estranho a frase. Eu tava falando sobre isso, assim, a gente hoje, ou já faz alguns anos, que a gente tem que começar a pensar o Brasil, a organização social, a política, por aí vai, com outros problemas ou com outras coisas para além da corrupção. A gente passou muito tempo com aquele discurso de que a corrupção era o único problema a ser combatido, era o grande mal, né? E outras coisas, para quem tem acompanhado minimamente jornal, notícia, andamento do país, outras coisas estão se mostrando mais graves ainda, ou tão graves quanto, né? Não vamos tentar também ir além desse negócio, né? Que vem de uma herança, vem de uma certa estrutura. E vem também em termos de linguagem, em termos de expressão, em termos de noção de mundo. Trabalho de preto, né? Ou coisas semelhantes, assim. Não somente no sentido de mal feito, mas que o trabalho de negro é um, o trabalho de branco é outro, né? Assim, então, tudo isso tá junto, assim, né? E é um traço também muito nosso, né? Que quando a gente chega lá fora, a gente sente. Eu até coloco para os meninos em sala, né? A gente, e assim, mexendo com essa coisa da linguagem, né? Quer dizer, a gente conjuga a segunda pessoa com terceira, né? Quer dizer, a gente usa o você, né? Dizendo você vai, né? Você faz. Isso é uma herança escravocrata de senhor de escravos falar com o escravo em terceira pessoa, demonstrando a distância social. Quer dizer, isso é algo que está presente. Ou seja, só o fato dessas coisas não serem identificadas, né? E isso não é aleatório, né? Tem algo que a gente trabalha muito em sala também. Memória, aquilo que a gente lembra, aquilo que a gente esquece, não é algo apenas fisiológico, como tem um bom ou tem uma memória ruim, né? Sobretudo quando se fala de países, de nações, de sociedade. A memória, ela existe uma verdadeira economia da memória. Existe uma produção da memória. E se existe uma produção da memória, né, existe um discurso que está por trás disso. E aí, a lógica do discurso aqui, sendo bem Foucaultiano, né, o discurso não é simplesmente o enunciado. O discurso é quem fala para quem fala. E todo discurso cria relações sociais. Ou seja, todo discurso proferido, ele busca criar conexões. Então, assim, que conexões são essas que queremos criar com esses discursos, com esses anúncios? Quem fala, o que fala, para quem fala, que tipo de relação social tenta se criar, né? Então, assim, manter isso tudo meio que apagado, como se fosse normal, já entrou, mas não tem o mesmo sentido, né, de antigamente, né? Isso já foi incorporado. O mulata, né, na lógica de mula, né? Ou seja, não tem sentido. Uma sociedade que mantém isso é efetivamente uma sociedade que não quer refletir, né? Sim. E aí entra naquela noção da Hannah Arendt da banalidade do mal, né? Ou seja, o mal não é algo apenas performático. O Hitler
não é apenas o mal. O mal não é só teatralizado, né? O mal é o dia a dia. O mal ele no micro do dia a dia, nas relações interpessoais, Isso. na nossa preguiça de pensar sobre aquilo, né? Uhum. Ou seja, o mal é fruto de uma autoalienação mesmo, né? Eu não tenho tempo. O que volta com a nossa temática aqui, usando o RAM, né, de um trabalho cada vez mais totalizante e totalitário, né, eu não tenho tempo, estou sempre correndo atrás, né, sempre que falta tempo para as coisas, o que vão gerando esses pequenos colapsos, né, do egóicos, colapsos do eu, né. Aí, eu tinha até comentado isso antes da gente reabrir o vídeo, que a porta de entrada do Han, né, para a teoria dele, para a sociedade do cansaço, que não é original, né, mas é uma forma de se fazer, é justamente verificar as doenças da nossa época, né? Então, aquilo que seria a tuberculose no século XIX, na virada do século XX, o que foi a AIDS para a década de 80, ou seja, a porta de entrada serem as doenças psíquicas, né? Ansiedade, depressão, e são doenças em geral relacionadas a quem não consegue viver o presente, né? Ou seja, a ansiedade é quem não consegue estar aqui agora e está pensando no tempo futuro, né? A ansiedade é quem está assistindo esse vídeo pensando que horas que ele vai acabar, né? Exatamente. Que conclusão vai se ter? Esse é um ansioso, né? Ou se eu não consigo me livrar do passado, né? Então, tudo isso, obviamente, consome os indivíduos. E aí, de novo, não é uma fala contra o trabalho. Na nossa visão, o trabalho é dignificante, ele é absolutamente fundamental, ele é o que produz e atribui riqueza às coisas, né? O que faz, de alguma maneira, Gonzaguinha, né? O homem se trabalha, se morre e se mata, né? Não dá para ser feliz. Mas esta lógica, né, de como se todo mundo pudesse ser o seu próprio empreendedor, essa lógica da uberização, que faz parte da mentalidade neoliberal, né, que foi implementada ali a partir da década de 70 e de 80. E olha só, isso é um fenômeno também, hein? O neoliberalismo, ele não mostra dados estatísticos, né? Ele não é satisfatório na produção de riqueza, ele não é satisfatório na distribuição da riqueza, né? É um fenômeno desde a década de 80, é o achatamento da classe média. Os Estados Unidos vivem isso seriamente. A desigualdade social lá tem aumentado brutalmente, né? E eles ainda são um modelo, né, de referência. O neoliberalismo, ele não é um modelo no campo político, porque em prol do lucro se abre mão, né, dos regimes democráticos facilmente. O Chile é um exemplo, o autoritarismo da Margaret Thatcher, mesmo o autoritarismo do Reagan e de outros momentos, né, autoritários, e até hoje, inclusive, né? Ou seja, esse fenômeno dos governos neopopulistas de direita, né, que abrem mão do regime democrático assim, né? Turquia vive isso, Romênia vive isso, Hungria vive isso, né? A América Latina passa por esse turbilhão. Agora, aonde que o neoliberalismo parece ter sido mais bem sucedido? Ou seja, ele não é na produção de riqueza, ele não é na distribuição de riqueza, ele não é na forma política, ele não é no convívio social, mas parece que ele é bem sucedido na mentalidade. Parece que ele é bem sucedido ao conquistar a mente das pessoas, né? E fazer virar essa liberdade coercitiva, né? Para retomar as expressões do Han aqui, né? E aí, até para ter uma referência, né? O Han ele se coloca como um pós-Marx, já que eu não posso identificar o explorador do meu trabalho, porque o explorador do meu trabalho sou eu mesmo. Então, aquela revolução que o Marx preconizava, talvez ela já não possa ser realizada naqueles termos, porque a lógica mudou, né? O Han também se coloca como um superador do Foucault, porque aquela sociedade da vigília, de uma vigília sutil, uma vigília do olhar, uma vigília, né, no caso lá do panóptico, uma vigília da câmera, né, um Big Brother, que foi preconizado lá pelo Owen no 1984, né? Aquela sociedade da vigília talvez também já não exista mais. Porque se sou eu que faço isso por mim mesmo, não é mais um externo, né? Esse externo identificável. E aí eu vou usar uma outra referência aqui, que é um
um fotógrafo, filósofo, proto-filósofo francês, que é o Baudrillard, que é um cara que foi usado como referência para o Matrix, o filme, foi usado como referência para alguns capítulos, alguns episódios do Black Mirror, né, como é que é a porra lá da Netflix, né? E que trabalha aqueles conceitos de simulacro, né? Mas o Baudrillard tem uma expressão do totalitarismo do idêntico, né? Que esse convívio virtual faz com que a gente queira ser aquela foto, queira ser aquele almoço, queira ser aquele jantar, né? Queira ser aquela viagem, queira ser aquele hotel, né? A gente quer ter aquelas coisas, né? Quer dizer, ninguém posta no Instagram, né, sendo escroto com a sua mãe, né? O pai agredindo o filho, né? Ninguém posta essas coisas, né? E outra, a postagem de Instagram é uma outra forma de seleção da memória, uma outra forma de economia da memória, né? É como eu quero ser lembrado, é o que eu posto, né? O modo como eu não quero ser lembrado, eu vou lá e apago. Então, a memória não é só fisiológica, né? Existe um trabalho aí. Esse totalitarismo idêntico, essa lógica de cada vez se parecer mais, né? E aí a diferença, a dialética, a contraposição, né? Isso de alguma forma vai se apagando, né? Porque eu tenho que estar nos mesmos lugares. E aí aquela coisa de ir a um lugar conhecido e parar só para tirar foto, né? Quer dizer, eu vim aqui à Torre Eiffel e ao invés de eu parar para contemplar a Torre Eiffel, eu faço o céu da Torre Eiffel e dali eu já vou para outro lugar. Eu tiro uma foto em Auschwitz, né? Faço ação. Cara, só um minuto que eu vou ter que pegar carregador aqui, porque o papo ainda tem bastante coisa. Cadê? Continue, por favor. Jean Baudrillard, essa figura. Aí, assim, só para deixar o pessoal tranquilo aí. Essas referências aqui a gente vai enviando nesse PDF, né? Bom, eu queria assim, acrescentar outra coisa que é de cunho histórico, e que aí não tem a ver com a definição de trabalho, né, que a gente tem discutido aqui já assim largamente, mas com a conquista dos direitos trabalhistas. Pensando que é o seguinte, o dia de amanhã, né, ele não é o dia do trabalho, ele é o dia do trabalhador, né? Exaltar a figura, a atividade, né? E de uma forma geral a humanidade como um todo. Mas é legal falar sobre a conquista dos trabalhos, né? A conquista dos direitos trabalhistas. Mesmo porque direitos são conquistados, não há direito como dádiva, né? Todo direito é fruto de luta. E se a gente for pensar que o mundo liberal burguês, Revolução Gloriosa, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, as revoluções liberais ali no século XIX, né? Entre 1820 e 1848, a independência dos países na América, essas revoluções, esses movimentos, eles eram liberais, mas eles não eram nem democráticos e nem sociais. Ou seja, o que se garantia eram direitos civis, o direito à propriedade privada, as liberdades individuais, o direito que cada um de nós tem à sua vida, à sua liberdade, o direito que cada um de nós tem ao fruto do seu trabalho, né, aos bens que produz. Bom, direitos sociais são frutos de luta e de conquista ao longo do século XIX e vão ser consagrados no início do século XX no cenário da crise do capitalismo da sua versão liberal, na crise de 29. E aí aqui tem algo que é muito cruel, às vezes, né, de colocar, que é direito é fruto de luta, mas direito também é fruto de contexto, né? Então, de alguma maneira, para o sistema capitalista imerso na crise de 29, fornecer 13º salário era visto como salutar. Porque com o 13º salário eu volto a estimular consumo, eu volto a estimular, né, a indústria. Então, os direitos sociais, aí para definir certinho, né? Porque trabalho está dentro de direitos sociais. Direitos sociais são os direitos de justiça social. Ou seja, aquele grupo de direitos que reconhece que a sociedade capitalista ela é desigual, né? E isso tá assim, admitir que a sociedade capitalista é desigual, isso não precisa ser de esquerda marxista. Adam Smith considerava isso, Max Weber, que era um liberal pró-capitalismo, considerava isso, né? Então, as vertentes de direita liberais consideram isso. John Rawls, né, um dos últimos grandes filósofos liberais a tentar salvar o liberalismo, tenta uma proposta de equidade por reconhecer que o sistema é desigual.
Ou seja, não há nenhum pânico nisso. Né? Isso não é coisa comunista. Né? Bom, o sistema reconhece que a igualdade sendo inerente a ele, e a desigualdade sendo inerente a ele, e a desigualdade é importante em algum nível, porque onde há igualdade, há um certo estímulo para você correr atrás, né? Mas que uma desigualdade gritante, ela impede o próprio sistema de crescer. Uma desigualdade gritante, ela aumenta o índice de violência. Uma desigualdade gritante, ela incapacita os seus trabalhadores de serem qualificados. Portanto, você perde em desenvolvimento tecnológico. Ou seja, você perde na capacidade de produzir novas tecnologias que estimulam novos consumos. A desigualdade brutal é algo averso ao sistema. Né? E, assim, nesse sentido, o capitalista brasileiro, além de tudo, é burro. Porque ele preconiza um sistema que impede o desenvolvimento dele. Ou seja, ele é burro e é mesquinha, ele é burro e é pequeno, né? Ele é burro e é medíocre, né? Porque, em prol de uma desigualdade brutal, ele impede o engrandecimento dele, né? Então, direitos sociais... E aí, Hilton? Os direitos sociais, eles são vistos como necessários para diminuir uma desigualdade do sistema, para manter um nível de desigualdade que o sistema possa rodar, né, e possa ter consumo, e possa ter emprego, e possa ter desenvolvimento tecnológico, qualificação e por aí vai. Ele é fruto de luta, mas ele é fruto de um contexto, né, onde o sistema capitalista achou que aquilo seria bem-vindo, seria conveniente. E isso é no cenário da crise do capitalismo na década de 20, na década de 30, onde 29 é o principal ano, mas não é o único, né? Então, é bom localizar isso. Até por isso, a conquista dos direitos trabalhistas no Brasil, que são materializadas na CLT, que é de 1943, são justamente nesse cenário, né? Após isso, né? Exatamente. E a lógica neoliberal, né, que nós vivemos hoje, ela justamente atinge esta outra forma do capitalismo se comportar. Esse capitalismo keynesiano, esse capitalismo de Estado, esse capitalismo mais corporativista, um capitalismo mais paternalista, mais de proteção, né? E que tem essas consequências que a gente está tratando aqui, usando o sul-coreano como referência maior aqui agora, né? Bom, a gente tem uma pergunta bem espinhosa aí, eu vou pedir só para o Pedro esperar um pouquinho aí, só para poder emendar umas coisinhas que você falou. É porque no histórico das conquistas trabalhistas, a gente vê que há no Brasil aí, né, por óbvio, assim, um atraso em relação à Europa, né, pelo próprio desenvolvimento que a gente tem aqui, né, a escravidão perdurou aqui por muito tempo, né, e depois ainda uma questão de mentalidade. E perdura ainda hoje, né? Isso, exatamente. A gente tem... eu fico pensando aqui, por exemplo, naquele contexto ali, segunda metade do século XIX na Europa, né, em que você tem ali manifestações um pouco mais contundentes dos trabalhadores, sabe, o próprio fortalecimento da organização sindical, eu acho, né, eu lembro muito do Germinal, quando eu né, pensando aqui numa referência literária, né, importante, né, já que a gente está mencionando somente o Dia do Trabalhador, a figura do trabalhador, né, que historicamente, ou que pelo menos está, né, é o elo mais fraco, né, então acho que é importante também destacar, inclusive eu ia até te pedir para falar um pouco sobre isso também, né, da importância de se ter leis trabalhistas, né, da importância de se ter um direito do trabalho, que, pô, numa sociedade como a nossa, que tem essa mentalidade muito ainda, né, de, né, muito direito, pouco trabalho, né, uma frasezinha que foi repetida aí, por muito tempo, né, de que o trabalhador mesmo, para você ter emprego, trabalhador tem que dar emprego, tem que dar dinheiro e hora e coisa para ele fazer, esse negócio de direito, de garantia, isso aí, né, só atrapalha, é muito difícil ser patrão, né, tem uma coisa assim meio, né, é muito difícil ser patrão. Isso. E o quanto que acaba sendo importante, né, no decorrer da nossa história, né, a própria importância do sindicato, da organização, né, para garantir assim, um mínimo equilíbrio, né, nessas relações. Você colocou essa movimentação, a organização dos movimentos operários, né, de trabalhadores na Europa ao longo do século XIX. E assim, é um clássico do conteúdo de história do ensino médio, inclusive, né? O movimento ludita, o movimento cartista, a formação dos sindicatos, né? As unions.
E é, inclusive, através dos imigrantes no Brasil que o operariado brasileiro vai começar a se organizar. Então, assim, o marco histórico, né? O marco histórico para o nascimento do movimento operário no Brasil, ele é em 1919, com a grande greve que aconteceu em São Paulo. E a presença imigrante italiana, alemã, austríaca, polonesa, tcheca, ela foi absolutamente fundamental. Tanto que 51% dos trabalhadores operários de São Paulo, em 1917, eram imigrantes. É um número assustador, assim, né? No Rio de Janeiro, eles eram 36%. E, neste momento, a vertente ideológica que mais se fazia presente era o anarcossindicalismo, inclusive. Bom, o que eu... então, assim, historicamente, o cenário de origem de organização sindical, de lutas trabalhistas, organização do movimento é isso. Início do século XX, 1917 é o ano. O que eu costumo colocar assim, em sala como discussão? A primeira coisa que a gente tem que pensar é se a defesa que a gente está fazendo daquele modelo, se ela é justa, se ela é justificável por si só. Ou seja, um modelo que defenda maior proteção a trabalhadores, né? Levando em consideração que numa relação com o patrão, o trabalhador é o elo mais fraco, né? Sobretudo para trabalhos onde a exigência de qualificação é menor e, portanto, o trabalhador é mais descartável, porque eu posso repor facilmente, né, a posição dele. Ou seja, será que defender esta causa, defender este modelo, defender essa concepção de organização social, será que isso é válido? Bom, se isso for válido, o mau uso dela não se justifica como argumento. E aqui eu vou recorrer a Santo Agostinho. Né? O fato de nós termos o livre-arbítrio e podermos usá-lo para pecá-lo, não quer dizer que o livre-arbítrio seja ruim em si. Né? A liberdade é fundamental até para que Deus possa separar os pecadores, né, e os justos, os ímpios e os justos, para que um tenha o paraíso e outro tenha o inferno. Então, o fato da liberdade poder ser usada de uma maneira ruim não faz dela ruim em si mesma. A proteção aos trabalhadores, sobretudo daqueles em postos de trabalho, que são mais vulneráveis, isto é ruim? Não. O mau uso, se isso gera sindicatos corruptos, se isso gera trabalhadores que são desleixados, o mau uso não invalida o argumento. Né? Ou seja, nós temos que ter uma mudança geral de mentalidade e não descartar o modelo que é bom. Né? O pódio tem algo que eu considero que é espetacular, que é o fato de não ter fiscal de prova, né, quando os meninos estão fazendo prova. E o fato de alguns alunos colarem não faz a escola abandonar o modelo que ela acredita. Ou seja, eu tenho que mudar a mentalidade desse aluno. E não abandonar porque tem gente que subverte ele. Exatamente. Se o modelo que confere condições de trabalho dignas e razoáveis para que o trabalhador produza, se as pessoas usam mal, eu tenho que fazer esse trabalhador produzir porque ele tem condições. Aí é que eu tenho que cobrá-lo. E não simplesmente abrir mão como uma mera desculpa. Né? Ou seja, isso me soa, na verdade, como um argumento fraco, né, para quem quer exploração pela exploração simplesmente. E essa mentalidade ela é muito forte aqui ainda hoje, né? Porque os argumentos do tipo, não gosta de trabalhar, é preguiçoso, né? Isso aí acaba, você ouve bastante mesmo, assim, né? Parece que qualquer tipo de reivindicação, qualquer tipo de busca por melhoria de condições de trabalho, vai na direção do, não, o trabalhador está querendo demais, está exigindo demais, certo? E aí começa uma demonização, né? Enfim, né? Dessas reivindicações, como se ao trabalhador coubesse aceitar as condições tais quais elas viessem, assim, né? E é interessante ou é problemático como algumas pessoas assim absorvem isso. Essa questão do trabalho, por exemplo, se eu for pensar no Graciliano Ramos, cara, você pegar o São Bernardo, né, que você tem a figura do Paulo Honório ali, isso está muito, muito, muito marcado, né, na ideia assim, do cara que nasce explorado e na cabeça dele só existe esse mundo binário. Eu nasci explorado, eu tenho que virar explorador. Né, e aí ele vai para o outro lado
vai para o outro extremo e age, né, conforme essa mentalidade. A figura do Fabiano no Vidas Secas, como personagem ali também, como a gente fala muito da seca, de uma série de outras questões ali, mas há ali uma questão de trabalhador explorado ali também, né? De um trabalhador que entra num ciclo vicioso, caiu até no último vestibular na UNB. Ele cai num ciclo, ele entra num ciclo vicioso, porque ele trabalha em situações precárias, ele recebe muito pouco, aquilo não dá para que ele se sustente no decorrer do mês, então ele tem que antecipar o salário, então ele cria uma relação de dependência quase que eterna, né? Um ciclo aí. Lembrando a história do Sísifo, né, o mito, né, a coisa meio de que vai, que volta. Isso está muito bem representado num livro chamado Quanto Vale ou É por Quilo, perdão, num filme chamado Quanto Vale ou É por Quilo, que trata também da questão da escravidão, porque, né, lá no século XIX acontecia, né, de o escravo ali, às vezes, ele ter a permissão para trabalhar fora, né, e aí ele tinha que, para pagar uma espécie de aluguel, de pedágio, não sei, para o seu senhor, e o senhor falava mais ou menos assim, se eu falar besteira, me corrija aí, né? Se você me pagar tanto, assim, eu te dou sua alforria. Só que o cara estava numa lógica que ele nunca ia conseguir aquela grana ali, né? Enfim, né? Ele trabalhava, e a gente vê a reprodução disso e a naturalização desse discurso na figura dos exploradores. E um pouco da absorção, eu lembro quando eu falava de São Bernardo em sala, eu falava muito para os alunos, assim, naquela lógica de trabalho, operar em construção, Vinícius de Moraes, né? Vamos lembrar aí agora, o quanto que algumas pessoas absorvem aquela mentalidade do tipo, nossa, o meu patrão ele é tão bom, ele até me paga em dia, sabe? Não sei se, né, algumas pessoas absorvem isso, né? Como se, né, o que ela recebe pelo seu trabalho fosse quase um favor que estivessem prestando a ela. Agora sim, Thiago, para a gente pontuar, né, e aí recuperar talvez a noção do Marx, essa crítica que o Han faz, e fica como, sei lá, como problemática para pensar, né? Agora, se o explorador sou eu mesmo, e ele não é identificável fora de mim, que eu posso ir lá e quebrar, né? Ou seja, como fazer isso? Ao mesmo tempo é o seguinte, aí eu vou tentar recuperar aqui o Labotier, né, que é o discurso da servidão voluntária. Se você é o explorador de si mesmo, em tese, bastaria um ato de vontade para você deixar de ser. Né? Em tese seria isso. Então, é curiosa essa dialética de que, sendo explorador de mim mesmo, né, talvez esteja a revolução, né, esteja distante, ao mesmo tempo que ela está muito próxima. Né? Porque um ato de vontade não é tão simples assim, né? Ou ao menos não é tão simples quando você está imerso nessa situação da multitarefa, da hipercomunicação, do hipertrabalho, do trabalho totalitário, sem aquela pausa fundamental para reflexão. Porque aí, se for ver, nem o nosso lazer, ele é um lazer reflexivo, né? A gente é um consumidor de lazer, inclusive, né? A gente vira, inclusive, consumidor de relações sexuais, não são nem mais amorosas, né? Ou seja, a projeção do corpo perfeito. Então, eu me autoerotizo e aí o outro, né, é apenas um objeto que confirma a erotização que eu tenho de mim mesmo com o meu corpo perfeito. E, nesse sentido, são dois objetos se utilizando, né, sem uma construção de laço ou de vínculos efetivos. Né? Então, você tem que se manter ali atratível, atraente a todo momento, né? O que também dá um gancho para a gente pensar no assunto, né, que você teve com o Belinati da saúde mental, de que a gente vai virando uma sociedade dopada, né? Sim. Onde tomar whey protein vira absolutamente algo normal, onde colocar o chip para fazer o complemento ou suplemento hormonal também vai ficando normal. Porque, por exemplo, essas grandes referências de físico, né, em geral, elas fazem esse tratamento do chip que faz o controle hormonal. Cara, e aí, doideira. Eu tento seguir aquele modelo, né, que só é conseguido por aquela intervenção que é química, aquela intervenção que é fisioterapêutica, né? E aí você entra nessa lógica de se dopar para ficar acordado, né? Se dopar depois para dormir. Se dobrar para ter o corpo perfeito. Vai virando uma sociedade efetivamente para ter mais disposição, né? Para poder trabalhar mais, poder produzir mais,
poder consumir mais, igual você fala, né? O lazer virou uma obrigação, né? Isso é muito doido. Assim, tentando ser um pouco objetivo aqui, né? Pensando no pessoal que vai fazer a prova do Enem, que você tem que fazer lá as propostas de intervenção, né? Ou seja, como seria uma saída, usando o termo revolução, né, para uma mudança significativa, não a revolução preconizada pelo Marx, não isso, mas uma revolução no sentido de uma mudança significativa, onde o explorador de si mesmo é você, né? E aí vira aquilo que a gente falou da disputa para ver quem dá mais aula, né, quem ficou acordado até tarde fazendo prova, né, quem sacrificou família, filho e eventos porque estava se dedicando ao trabalho, o aluno que se vangloria de ficar até 10 da noite no cursinho, e se o cursinho fosse 24 horas, ele ficava lá de madrugada, o que seria uma imbecilidade, né? Ou do quanto eu estudei, do quanto o exercício, de quantas provas. E assim, é óbvio que você tem que fazer, e tem que fazer em quantidade. É óbvio que é isso, né? Você tem que estudar, e tem que estudar com volume. O que a gente está criticando não é isso. O que a gente tá criticando é isso sem sentido, é isso sem significado, é isso numa mecânica autoexploratória absolutamente mortal, né? Então... isso que você está colocando é algo... Estamos nesse pé, né? Eu sei se tem pergunta aí para a gente dar uma... Tem, cara. O Flávio já sugeriu uma próxima live sobre globalização. Deixa eu achar aqui. Tem uma pergunta aqui espinhosa, ó, tá aqui, ó, neoliberalismo e globalização da perversidade. Isso aqui nossa senhora, né, cara? Isso aqui vai ser 24 horas de live, isso aqui, mas enfim. O Newton colocou a situação de um empresário estar acostumado a ter o emprego do funcionário como garantido e assim não arriscar o lucro, né? Enfraquecer a lei trabalhista facilitar esse processo. Eu já vi uma entrevista assim, de empresários americanos chamando a atenção com o empresariado latino-americano, o empresariado assim, desde a Nicarágua até o Brasil, de como que o empresário da América Latina, da América Mestiça, né? América Latina é um nome batizado pelo Napoleão, né? A gente está mais para a América Mestiça do que a América Latina. Mas como que o nosso empresário ele deseja um lucro em pouco tempo, né? Ou seja, eu vou abrir minha empresa, em 2 anos ela vai estar aqui, em 4 anos ela vai estar aqui, como se fosse rápido assim, né? E o empresariado estadunidense falando isso, olha, demora 10 anos, cara, 10 anos, né? Para um empreendedor mesmo ali, né? Conseguir o seu lucro. E olha só, ao falar do empreendedor, do capitalista, do burguês, a gente também tem que pensar que é uma escala dentro deles, né? Ou seja, o cara que é um empresário, né, de uma loja comercial, de uma entrequadra aqui de Brasília, que tem 2 funcionários, né, esse cara mandar alguém embora é uma outra relação que o dono do Santander que risca nomes numa planilha. Né? Sim. A General Motors, quando demite pessoas, ela não demite pessoas, ela demite um número, ela demite 5% dos trabalhadores. Né? Ela acaba com são relações distintas. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade para imaginar o capitalista, que é um capitalista, mas de um negócio menor, né? Ou seja, embora a mentalidade de busca do lucro possa ser parecida, as relações com o produto, com a comunidade, com o consumidor, com o meu empregado, elas não são as mesmas, né? Então, para a gente não colocar todo mundo na mesma bacia também, né? Não, isso é muito importante, né? Porque a gente consegue pegar o problema de maneira objetiva e explorá-lo nas diferentes dimensões nas quais ele se manifesta. Só, cara, olha só, estamos quase 2 horas aí, ó, o negócio tá rendendo. Eu acho que já deu. Sim. Ó, o Pedro perguntou aqui, ó, qual você acha que serão as consequências da crise proporcionada pelo Covid-19? Eu acho que pensando numa espécie de dimensão de trabalho, a primeira coisa que me vem à mente como um dos pontos que eu acho que pode se colocar aqui, né, uma reflexão que eu tenho tido, é o quanto que talvez após esse período vamos chamar assim, de quarentena, né, a gente vai revisar a necessidade de algumas tarefas presencialmente, digamos assim.
né? Né, o quanto que a gente está descobrindo caminhos, o quanto que a gente está vendo, o quanto que né, as possibilidades, não exatamente no nosso caso, nós somos professores, mas em outras profissões, né, o quanto que o trabalho remoto ele é uma possibilidade real, viável, né, e que, enfim, ele pode se aplicar em mais e mais setores e situações, né, Ao mesmo enfim, tempo, o quanto que esse trabalho ele implica em sobretrabalho, né? isso, exatamente. Dá essa lógica que parece que se você está virtual, você está plenamente disponível, né? Uhum. Então, assim, Ixi, peraí. Não é porque alguém falou que... Ah, não, tá, é outra coisa. A Juliana e a Bia estão falando de vinho. Foi mal. Eu achei que estavam falando do vídeo. A temporalidade virtual parece que ela fica mais etérea, né? Então, como se você estivesse disponível a qualquer momento. Agora, de fato, algumas... Até a nossa profissão mesmo, né? Ou seja, o contato que eu tenho tido aqui com vizinhos, o quanto que eles falam que é difícil ter ajudado os filhos com as atividades escolares. E assim, então, já assim, uma certa percepção de algumas famílias, de pais e mães, de, cara, o que vocês fazem em sala é realmente louvável. Eu não tinha noção que dava esse trabalho, que tinha que ter esse nível de paciência, tinha tantas tarefas. Assim, eu não estou conseguindo acompanhar o que as escolas mandam que o meu filho tem que fazer. Né? Eu não estou dando conta. Isso porque eles estão dizendo que a atividade está reduzida. Assim, como assim está reduzida, né? Isso, assim, é legal até para os pais pensarem eu quero escola integral, eu quero a escola que tenha musicalidade, que tenha inglês, que tenha mandarim, que tenha croata, sabe? O meu filho tem que estar aí com 10 anos aprendendo vários idiomas, né? Ele tem que estar em projetos, ele tem que ter parte de mecatrônica, até assim, cara, calma. Você está recebendo um volume virtual que você não é capaz de absorver com seu filho. Mas quando você projeta a educação dele, você projeta uma escola que forneça absolutamente tudo. Seu filho é capaz de absorver isso? Né? O cérebro humano é capaz de absorver isso? Dá para assentar isso? Né? Até na nossa rotina mesmo, né? Então, assim, 6 aulas de 50 minutos, elas são absorvíveis efetivamente? Né? Ou seja, se o tempo de ociosidade para maturar as coisas é tão importante, porque o nosso cérebro é o mesmo daquele primata que saiu das savanas lá na África, né? Se a gente está colocando cada vez mais tarefa para nós e para os nossos alunos, que tempo eles vão maturar essa porra, né? Então, será que eu já vi, eu esqueci a figura que disse isso, mas talvez seja preferível ler um livro a vida inteira do que ler 1000, né? Ler o Grande Sertão Veredas a vida inteira é com certeza mais proveitoso do que ler 1000 livros. Porque às vezes você vai passar assim, batido por eles. Né? Sim. Achar que o livro de 80 páginas do Sociedade do Cansaço é um livro pequeno é um erro. É um erro. Com certeza. Né? Com certeza. Um livro que pode reverberar. Então, assim, pode ser. Eu tô do lado do pessimismo weberiano, schopenhaueriano, eu tô do lado dos pessimistas. Né? Eu acho que a gente vai tirar pouco dessa laranja, sobretudo se tratando de Brasil. Né? Mas assim, por quê? Porque somos uma sociedade precária. E uma sociedade precária, se você der o melhor capitalismo, ela estraga. Se você der a melhor social-democracia, ela estraga. Né? Ou seja, a Dinamarca funciona não é porque as leis não têm brecha. É porque há um esforço de não explorar a brecha da lei. Não é porque as leis são indefectíveis lá. Aquela sociedade não é perfeita. Mas ela tem um certo senso ali de que algumas coisas são intocáveis, algumas coisas não se ultrapassam. E a gente não. Ou seja, num ambiente precário como o Brasil, quanto mais restrição, é mais desafio para o safado. É mais desafio para o mau caráter. É mais desafio para o cretino. Né? Então, a mudança ela não tem que ser legislativas, de leis mais duras. A mudança tem que ser de mentalidade, é mais geral e é mais difícil de ser feito, né? Bom, então... E é uma certa ingenuidade a gente achar que por estar no momento de maior recolhimento, isolamento, isso vai levar as pessoas a uma autorreflexão e a gente vai sair aqui, vai ter uma epifania, né? Vai fazer uma travessia para pensar no nós aí e vai sair... Né? Eu acho que não. Acho que talvez isso... Cara, em pequenas escalas, assim, agora como sociedade, assim... Em pequenas escalas pode ser. Em pequenas escalas pode ser.
E assim, eu não sei se mesmo os pais criando essa sensibilidade do volume, da dificuldade, do quanto exige, né, aquele trabalho, que é isso, né? A profissão é professor, né? Eu sou um empregado do pódio, mas o trabalho, né, a atividade cerebral, física, né, de estar entregue ali em sala de aula, e a gente dá aula no automático várias vezes, né? Eu dei essa aula, eu dei essa aula 5 vezes, vamos nela, né? Eu sei até as perguntas já, né? De qualquer forma, o quanto aquilo dá trabalho. Então, pode ser que tenha essas pequenas mudanças. Será que isso vai gerar numa outra demanda? E aí, falando do meu setor social, será que isso vai gerar uma outra demanda de pais de classe média? De que as suas escolas sejam menos porque menos é mais? Né? Ou seja, os japoneses e os cubanos aprendem 60% da matemática que se ensina no Brasil, né? E desenvolvem muito melhor. Por quê? Porque o que se ensinou, que é considerado pouco, é bem feito e abre portas? Quer dizer, o que é? Aí eu volto àquele exemplo de é melhor ler o Grande Sertão Veredas a vida inteira do que ler 1000 livros? Ou seja, não seria melhor ensinar os alunos a ler a carta do Pero Vaz de Caminha do que ficar tendo que dar 12 documentos, né? Com históricos. A carta do Pero Vaz fala isso. Aqui agora é o Hans Staden, aqui agora é o Jean Delery, aqui agora é o TV, sabe? Não, vamos ler essa carta aqui. Não, mas e as outras? As outras ele pega e lê, porque ele aprendeu a ler. Vamos ler. Na verdade, não se lê nenhuma. Há um certo acúmulo de informação. Enfim, aí já entra até numa outra seara, né? Da própria configuração da educação. Só para não me esquecer aqui, né? Aproveitando os tempos de quarentena. Eu falei do Vidas Secas, falei do São Bernardo, enfim, né? Já fica como indicações. Tem um filme chamado Eu, Daniel Blake, não sei se você chegou a assistir. Sim, já. Eu acho que é um filme que é interessante, né, tá aí disponível, tem a ver um pouco com esse período, né, com essas questões que nós estamos vivendo, né, a precarização, perda de emprego, as limitações, as dificuldades. Pô, eu nem mencionei a Hannah Arendt, Trabalho e Labor. Bom, depois eu vou mandar essas referências aí. Produzir um material, isso aí, cara. Isso aí, putz, né? Tem um conto, cara. Tem 2 contos que eu queria indicar pra galera para pensar um pouco, né? Em diferentes maneiras. Um se chama A Enxada, de um escritor chamado Bernardo Ellis. Você deve ter ouvido falar dele já. É aqui dos arredores aqui do Goiás. Tá? Então tem ali uma reflexão ligada um pouco mais especificamente à realidade do campo, mas não exclusiva daquilo. E tem um outro conto que se chama O Ex-Mágico, do Murilo Rubião, que é um conto fantástico, é um conto muito interessante, e ele trabalha um pouco com uma reflexão, por meio da literatura fantástica, da relação entre trabalho e emprego, né? Dessa diferença. Né? O Rubião já foi cobrado em prova, já. Oi? O Rubião já até cobrado em prova, inclusive. Isso, exatamente. Porque lá, inclusive pensando num contexto bem próprio aqui de Brasília, com essa mentalidade ainda muito forte de que a realização seria, sei lá, passar no concurso público, né? Isso aí já seria uma outra aba, né, do assunto, assim. Né? O conto, não é que ele brinca, mas ele faz uma reflexão com humor, com ironia, sobre isso, né? Então, acho que são 2 leituras curtas aí que a galera poderia incorporar aí para esse período ainda de quarentena. Talvez não seria possível fazer um grupo de leituras, filmes durante a quarentena. Isso quem está perguntando é o Gorila Radioativo. Estamos sempre aqui. Boa noite, Marcos Passos. Acho que foi o Passos que entrou aí. A gente está acabando aqui, mas eu vou deixar a live salva e vou tentar subi-la para o YouTube. Eu acho que eu vou conseguir. Tá? Tô aprendendo aqui a mexer com isso. Da minha parte aí, eu vou gravar um vídeo fazendo um comentário sobre o RAN e a Sociedade do Cansaço, né, para dar um acesso aos meninos. Quem sabe algumas coisas do Baudrillard que eu mencionei. E vou preparar esse material para a gente disponibilizar com várias das referências aqui que foram feitas. A gente junta essas coisas todas aí. E acho que é interessante porque, ao mesmo tempo, eu acho que tem um professor que eu tenho acompanhado, um grande professor de literatura, o nome dele é João César de Castro
o outro nome eu esqueci. Inclusive, recomendo que você faça isso, porque para mais do que simplesmente falar aqui de matéria, né, de assunto, há uma série de reflexões aqui sobre o próprio período, sobre a própria vida, sobre como a gente tem conduzido as coisas. E ele, 30 segundos aí para acabar. Eu vou ter que abrir uma outra só para terminar a frase, foi mal. Mas ele fala assim sobre o quão é importante agora a gente ocupar esses espaços virtuais com coisas como essas, né? Já que eles são muito ocupados por manifestações de ódio, sabe? Ou, né, ele fala assim, não, a gente não precisa deixar a internet reduzida a compartilhamento de notícia falsa, de ataque, de